Ponto de Vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Pois bem, meus amigos, Ponto de Vista com Edson Pereira, você já sabe, tem no programa Página 1, mas também em nosso canal, o canal Ponto de Vista com Edson Pereira, no canal no YouTube. A gente pede para que você se inscreva, compartilhe, participe, interaja conosco, trazendo sua opinião, trazendo a sua participação ao nosso canal. Se inscreva lá no YouTube, ajude a compartilhar o nosso trabalho. No Ponto de Vista de hoje, eu queria trazer a possibilidade de discutirmos alguns fatos relacionados à Covid e ao tratamento dispensado pela política brasileira. Meus amigos, o passaporte, que agora passa a ser exigido em alguns estados da federação e que vai contra algumas das ideologias políticas, principalmente junto ao governo federal, vem já causando polêmica, da mesma forma que polêmica se criou quando mandou-se ficar em casa e uma ala da política brasileira dizia: a gente vai passar problemas econômicos. E a outra ala dizia: não, pode ficar em casa, a economia a gente vê depois. A economia a gente viu depois. E o que está aí é o resultado de meses e meses de uma política do fique em casa. Ao mesmo tempo que tínhamos a política do fique em casa, começou-se também no Brasil a política do uso ou não da máscara. Quantos e quantos foram aqueles que bateram o pé e não queriam usar a máscara de jeito nenhum? No meio disso tudo, de controle de pandemia, de controle de higienização, do uso do álcool gel, da máscara, do distanciamento, mais de 600 mil brasileiros morreram. Quando se observa, outra celeuma aconteceu na época da vacina. Desde o início que começou-se no mundo a afirmar que haveria um estudo para a vacina contra a Covid, uma corrente muito forte no mundo começou a bater em cima pela não vacina. Até porque se colocava que uma vacina normalmente leva de 10 a 12 anos para ser trabalhada, mas que com outra ala defendendo que com as tecnologias usadas e o conhecimento prévio já se pode desenvolver uma vacina com pouco tempo. Problema: compra ou não a vacina? Foi outra problemática. Mas antes disso teve o uso da cloroquina. Usar ou não, o cabo de guerra foi firmado para que se use ou não a cloroquina. E veio a crise de estrelismo de um lado, a crise de estrelismo de outro, e no meio, mais de 600 mil pessoas morreram. Não bastassem isso, a primeira pessoa que tomou vacina contra a Covid no mundo foi no final do mês de dezembro. Vamos já completando um ano. Menos de um mês depois, o primeiro brasileiro tomou a primeira dose, uma enfermeira lá em São Paulo, no dia 17 de janeiro de 2021. De lá para cá, 90% da população brasileira vacinável já tomou pelo menos a primeira dose. Um percentual muito grande também já tomou a segunda dose. E uma parte significativa da população brasileira já tem acesso à terceira dose, a dose de confirmação, a dose de reforço. No meio disso tudo, 600 mil brasileiros morreram. Ainda tem aqueles que são contra a vacina e que são, dentro da Constituição, um direito seu. Mas aí se criou aquela: você pode não querer tomar a vacina, mas você não pode trabalhar. Você pode não tomar a vacina, mas você não pode entrar em tal canto. Você pode até não tomar a vacina, mas você não será atendido em tal repartição. Você pode até não tomar a vacina,
mas você não vai poder circular livremente pelo país. O passaporte é agora mais uma guerra de ideologias, mas principalmente de imbecilidades. Estamos tratando de vidas, estamos tratando de coerência, estamos tratando de algo que no Brasil nós sabemos muito bem como funciona, o jeitinho brasileiro. Vocês acreditam firmemente que com o comércio do jeito que está, os comerciantes vão exigir realmente para entrar em suas lojas que alguém apresente o passaporte? Precisaria então que alguém precisasse provar que tomou a vacina se houvesse também a coerência? No Brasil, nos últimos anos, principalmente após a eleição de Jair Messias Bolsonaro, existe um clima constante de cabo de guerra. Todos têm culpa, porque mesmo sendo eleito, mesmo estando à frente do poder, não para descer do palanque e saber que foi eleito presidente da República e que precisa, como chefe do Poder Executivo, saber se conduzir. Mas também não tem como um homem como ele ter o sangue de barata, porque a todo instante ele é provocado. Mesmo eleito, mesmo dando uma sapecada nos seus opositores, desde que assumiu, ele não tem um minuto sequer de sossego para administrar, porque a oposição, percebendo que o caminho encontrado é o Supremo Tribunal Federal, desde que Bolsonaro assumiu, a oposição busca o guarda-chuva do Supremo Tribunal Federal para, de forma, junto com os partidos e nas suas artimanhas, simplesmente boicotar o governo. Ao ponto do Supremo Tribunal Federal decidir que quem decide qualquer coisa em relação à pandemia são estados e municípios. O governo federal entra como um noivo que leva chifre, apenas com a testa, enquanto que a noiva, ela pode estar no prostíbulo que estiver, porque o Supremo Tribunal Federal lhe guarda o direito de ir e vir. Nós estamos vivendo o pior momento político da história brasileira recente, porque é a história da não aceitação da democracia. O Brasil passa hoje por um momento grave na democracia, nessa nova república que se criou a partir da nova Constituição em 1988, porque a oposição sabota, o Supremo Tribunal Federal sabota e o próprio governo se sabota. Nós não aguentamos mais, porque no meio disso tudo, mais de 600 mil brasileiros morreram. Até quando iremos marchar para lados diferentes e lados opostos, quando na verdade estamos com o mesmo inimigo? Agora, a palavra da vez, a frase da vez é a exigência do passaporte. Será que precisa passaporte para a festa do rico? Será que o passaporte é exigido para as celebrações e cerimônias ocorridas na elite brasileira? Será que o passaporte foi exigido nas festas do Ceará deste fim de semana, aonde a farofa de uma grande influencer digital desse país promoveu badernas e mais badernas? Foi exigido sequer a comprovação de pelo menos uma dose? A hipocrisia brasileira tomou conta de tal forma que para o pobre, talvez tendo que comprar um pão, seja necessário provar que tomou a dose. Mas para o rico, ele deita e rola sem precisar mostrar nada. A hipocrisia brasileira em relação a tudo agora se resume ao passaporte. Tenho certeza que a quem interessar, ele não será utilizado e será forçado como forma de censura, como forma ditatorial para prender ainda mais o cidadão de bem desse país.
essa queda de braço entre ideologia, essa queda de braço, principalmente pela busca pelo poder, não pode deixar de levar em consideração que mais de 600 mil brasileiros morreram para a Covid-19. Mas mesmo assim, pode não se reconhecer, mas o Brasil já é uma das maiores nações que vacinam no mundo. O Brasil já tem controle, principalmente nesse momento, quando as taxas de mortalidade caem, quando as taxas de ocupação de enfermarias e UTIs caem. Mas nesse momento, quando deveríamos dar o exemplo e passarmos a falar a mesma língua, não acontece. Porque o que vale é a queda de braço, é saber quem tem mais poder, é saber que eu posso boicotar para que amanhã eu possa tomar o poder. O poder agora não é tomado mais na baianeta, o poder agora é tomado na caneta. Quando o Supremo Tribunal Federal tira poder de um ente da federação para dar nas mãos de quem perdeu a eleição. A democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo, mas é o governo da maioria. A maioria é quem decide. Não podemos mais ser subjugados pela vontade da minoria. Infelizmente, o Brasil hoje é dominado por uma minoria que fala muito, que faz muito barulho, porque a maioria aceita calado que tudo caia de goela abaixo. Até quando, mesmo com mais de 600 mil brasileiros mortos pela Covid, iremos continuar com a queda de braço? Até quando iremos puxar a corda, sabendo que o que se basta nesse momento é baixar os ânimos, é jogar a bola no chão e conversarmos sobre quais os melhores caminhos para enfrentarmos uma possível quarta onda? Omicron, Delta, Celta, o escambau. Hoje, o brasileiro só tem um inimigo, a doença. E ele precisa tomar o remédio certo. Vergonha na cara, menos hipocrisia, menos politicagem e mais ação de coesão. Precisamos marchar coesos. Precisamos dialogar. Precisamos acabar com o radicalismo. Precisamos parar com esse rame-rame que já encheu, porque no meio de tudo isso já morreu mais de 600 mil brasileiros. Esse é meu ponto de vista. Ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico.